Oi pessoal, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, também conhecida como DPOC. Vamos lá? Primeiro eu queria colocar uma questão para vocês lerem, darem uma olhada, verem as considerações de vocês, depois vocês voltam aqui para a gente começar a falar dessa doença, tá certo? Vamos introduzir o tema de DPOC. O que é a doença pulmonar obstrutiva crônica? É uma doença comum, prevenível e tratável, que é caracterizada pela presença de sintomas respiratórios persistentes e limitação ao fluxo aéreo, obstrução do fluxo nas pequenas vias aéreas. Geralmente acontece no paciente que tem um fator de risco e que tem suscetibilidade individual. Qual é o principal fator de risco que todo mundo lembra e que é de longe o mais importante? É o tabagismo, mas ele não é o único fator de risco, tá certo? Tanto é que por volta de menos de 50% dos pacientes que têm o tabagismo, a carga tabágica alta, desenvolvem DPOC. Então, é importante realmente ter a suscetibilidade para desenvolver a doença. E não só o tabagismo, mas outros tipos de exposição, exposições ambientais, como, por exemplo, a queima de biomassa, fogão a lenha, por exemplo, que é uma causa comum aqui no nosso estado, principalmente nas cidades do interior. Fatores genéticos, como a deficiência de alfa-1 antripsina, que a gente vai falar um pouco já. Idade é um fator importante, geralmente é uma doença que acontece nos pacientes com mais de 40 anos, primariamente, e alterações do desenvolvimento pulmonar, por exemplo, baixo peso ao nascer, infecção respiratória de repetição na infância. E como é que a gente caracteriza essa fisiopatologia do DPOC? A gente vai ter aquele fator etiológico, o fator de exposição, o risco, o fator de risco, e a suscetibilidade do indivíduo. Essas duas coisas se juntam, levando a uma alteração do desenvolvimento pulmonar, queda acentuada da função pulmonar, um ritmo de queda maior do que a queda esperada pela própria idade, inflamação pulmonar e inflamação sistêmica. E leva às principais alterações da patologia, que são aquelas duas principais, que associadas à bronquite crônica, que é a anormalidade de pequena via aérea. O que acontece? Inflamação, edema de mucosa, dificuldade do clearance ciliar, que leva a estreitamento dessas pequenas vias aéreas e limitação ao fluxo. E o enfisema, que é a destruição, não é uma doença, enfisema é uma descrição histopatológica, a destruição da superfície de troca, aquele parênquima pulmonar, superfície alveolar de troca, que leva a uma diminuição da capacidade de retração elástica do pulmão. Então lembra como se fosse uma bola de festa. O pulmão da gente na expiração é uma forma, ele expira e coloca o ar para fora de forma passiva, certo? Por conta da capacidade de retração elástica, como se fosse uma bexiga de festa. E essa retração elástica vai estar prejudicada pela destruição do parênquima pelo enfisema. Então você já tem dificuldade de expulsar o ar na expiração e encontra aquelas pequenas vias aéreas estreitas com limitação ao fluxo. Então isso leva a esse aprisionamento aéreo, hiperinsuflação pulmonar e essa limitação ao fluxo com os sintomas, as exacerbações e as comorbidades. Falando um pouquinho de alfa-1 antripsina, que é um dos fatores de risco associados e alguns dos defeitos genéticos que podem levar a DPOC e que é importante a gente comentar porque tem umas características bem específicas que vão deixar assim mais tranquilo para a gente entender quando a questão está falando de deficiência de alfa-1 antripsina. Geralmente acontece em pacientes mais jovens, com menos de 45 anos. Lembra que eu falei que a idade é importante, geralmente acima de 40 para ter DPOC. Então, o paciente mais jovem, sem um fator de risco outro, claro, que tem um enfisema pan-acinar e basal. Por que pan-acinar? Ele tem os dois tipos de enfisema, que é o centrolobular e o paraseptal. Ele tem uma mistura desses dois tipos e mais nas bases, diferente do tabagista que é mais nos ápices, tá certo? Ele pode ter doença hepática associada, pode ter vasculite ciânica positiva associada e geralmente tem história familiar. A OMS orienta a pesquisar em todos os pacientes com diagnóstico de DPOC, independente dessas características específicas. E, geralmente, uma deficiência com atividade da enzima menor do que 20% está associada a homozigose e a alterações de quadro clínico sugestivas, tá certo? Qual é o quadro clínico do paciente com DPOC? O que é que a gente vai encontrar? Quais são os sintomas respiratórios persistentes? São três, principalmente, os sintomas cardinais. Dispneia progressiva, geralmente associada aos esforços, ao exercício e persistente. Tosse crônica e expectoração. Nem sempre o paciente vai ter tosse produtiva, vai ter expectoração, tá certo? Não sempre ele tem os três sintomas cardinais, mas na maior parte das vezes sim.
E o exame físico? O que a gente acha no exame físico que joga a bola para a DPLC? O exame físico é pobre, principalmente nas fases mais iniciais. O paciente pode ter exame físico praticamente normal, pode ter só uma sibilância, algum ronco na ausculta, mas não espera grande alteração do exame físico, tá certo? Apenas quando o paciente já tem quadro mais tardio. E aí ele pode ter cianose, pletora facial, edema de membro inferior associado a já corpo pulmonar, insuficiência ventricular direita, aumento do diâmetro anteroposterior do tórax, tá certo? E como é que a gente vai fazer o diagnóstico dessa doença, já que o exame físico é pobre, o sintoma é bem inespecífico. Então, a gente vai pegar aquele paciente que tem idade acima de 40 anos, tem um sintoma respiratório persistente, tem exposição a fator de risco, a gente vai pedir espirometria, porque o critério diagnóstico do DPLC e essencial para estabelecer é a demonstração dessa limitação do fluxo aéreo na espirometria. Vamos voltar lá para aquela questão, para a gente tentar consolidar essa conversa inicial, uma questão de 2018 que fala: em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica, é incorreto afirmar, que é o incorreto, vocês gostam de colocar isso, de incorreto. Letra A. O processo inflamatório crônico pode produzir modificações dos brônquios, bronquite crônica, e causar destruição do parênquima pulmonar, enfisema, com consequente redução da sua elasticidade. Está correta essa alternativa, é o que a gente comentou agora há pouco. Os sintomas incluem tosse crônica, produção de expectoração e dispneia ao esforço. São os 3 sintomas cardinais que a gente comentou, correto. A cessação do tabagismo, quando já diagnosticado DPLC, pouco modifica a progressão da doença. Isso a gente ainda não falou, mas a gente vai bater nessa tecla. O tabagismo é o principal fator de risco e é o que é associado à progressão da doença. Então, a gente parar, cessar o tabagismo, modifica sim a progressão. É uma característica importante do tratamento. Então, esse aqui é o incorreto, que é a resposta da questão. Mas vamos seguir. Em pacientes sintomáticos, é recomendado o uso regular de broncodilatadores de ação prolongada. Certo? A pedra angular do tratamento do DPLC é o broncodilatador de ação prolongada, tá certo? Principalmente nos pacientes que têm sintoma persistente. O diagnóstico é confirmado através de uma medição objetiva da limitação ao fluxo aéreo, de preferência por espirometria. Isso que a gente acabou de comentar e que vai falar um pouquinho mais agora em seguida. Então, a incorreta é a letra C, tá certo? Vamos mais uma questão falando de diagnóstico da deficiência de alfa-1 antitripsina. Ver como eles abordam na questão e dão as características que são bem típicas. Um paciente de 35 anos queixa-se de tosse, então um paciente jovem, tosse e dispneia aos esforços, sintoma respiratório persistente. Ao exame físico, percebe-se tórax imperissuflado, então tem sinal indireto de doença pulmonar obstrutiva crônica. E a tomografia demonstra sinais sugestivos de enfisema. Então, lembra que diagnóstico do DPLC a gente não dá através de exame radiológico, mas ele pode dar sintomas indiretos, sinais, na verdade, indiretos para a gente da presença da doença. Nega tabagismo durante toda a vida, então não tem um fator de risco claro, assim como em contactantes. Ele não fala mais nenhum fator de risco. Então, um paciente jovem que tem sintoma respiratório persistente, que tem exame radiológico apontando para a presença de hiperinsuflação pulmonar e enfisema, e que não tem esse fator claro. Então, a gente tem que pensar em deficiência de alfa-1 antitripsina e para dar o diagnóstico ao exame solicitado, a dosagem de alfa-1 antitripsina, tá bom? Vou colocar essa questão aqui para vocês darem uma olhadinha, fazendo as considerações, e depois vocês voltam aqui para a gente continuar falando de diagnóstico de DPLC. Como é que a gente estabelece esse diagnóstico? A gente já comentou que é através da espirometria. Lembra o que é a espirometria? É um exame que a gente vai avaliar o volume expiratório forçado, a expiração forçada do paciente. Ele vai inspirar até a capacidade pulmonar total e depois ele vai fazer uma expiração forçada até o volume residual, que a gente não consegue medir com a espirometria, tá certo? E essa expiração forçada vai ter 2 componentes principais que a gente vai poder medir, que é o VF1 e o CVF. O VF1 é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, é aquela parte ascendente da curva, que dá uma ideia mais de fluxo. Então, como dá uma ideia mais de fluxo, é ele que vai baixar mais no paciente com DPLC, certo? E a capacidade vital forçada é todo o volume que o paciente expirou de forma forçada. Então, é um valor que dá mais ideia de volume para a gente. Então, vai estar mais alterado, geralmente, no paciente que tem fibrose pulmonar, doenças intersticiais, tá certo? Doenças restritivas. Então, o paciente que tem DPLC,
ele vai ter qual é qual é a chave do diagnóstico? Uma relação VF1 sobre CVF menor que 7. Por quê? Porque é o numerador, que é o VF1, que vai estar mais alterado pela obstrução ao fluxo. Lembra que VF1 dá a ideia de fluxo. Então, essa relação menor do que 0,7 no pós-broncodilatador é o que vai fazer a gente dar esse diagnóstico. Porque lembra que DPOC, diferente da asma, é uma limitação ao fluxo aéreo persistente, que não varia, que não reverte com o uso do broncodilatador. Então, é um paciente que no pós-BD, ele tem relação menor do que 0,7, tá certo? Ele pode até ter alguma variação com o broncodilatador, mas ele não normaliza essa relação. Então, por isso que a gente tem que avaliar no pós-BD. Um marcador mais precoce que a gente pode utilizar, mas que não é o que fecha o diagnóstico, é a redução do fluxo mesoinspiratório, pode estar alterado de forma mais precoce. E para marcar a gravidade, naquele paciente que a gente viu que tem a relação menor que 0,7, tem obstrução, é o quanto é reduzido esse VF1 do paciente. E a gente vai poder graduar de GOL de 1 a 4, a dependendo na faixa do predito do VF1, o quanto ele está reduzido. Se ele está igual ou maior que 80, ele é GOL de 1, uma doença leve. Entre 50 a 79, GOL de 2, uma doença moderada. Entre 30% e 49% do predito, uma doença mais grave, e abaixo de 30, GOL de 4, uma doença muito grave. Até pouco tempo atrás, essa era a única classificação que a gente tinha do DPOC, mas se viu que ela não correlaciona bem com a clínica. E aí, nos últimos GOLDs que têm saído, eles colocaram essa classificação de ABCD, de acordo com a clínica, com a sintomatologia e a exacerbação do paciente, para poder guiar melhor o nosso tratamento, tá certo? Como é que a gente vai graduar o nosso paciente nessa escala? A gente vai precisar avaliar sintomas e exacerbações. Como é que a gente avalia sintoma? A gente tem duas formas. Uma é a escala de dispneia, que é essa que está descrita aí, que é a MRC modificada, que vai de 0 a 4, gradua a dispneia, e que a partir de 2 ou mais, o paciente é considerado muito sintomático. O que é o 2 ou mais? É o paciente que no próprio passo, caminhando no próprio passo, ele cansa. Ele caminha mais devagar do que pessoas da própria idade, mas consegue andar mais que 100 metros. Quando ele caminha ali em torno de 100 metros e já cansa, ele é o 3. E o 4 é aquele que tem limitação para sair de casa mesmo, certo? Que ele não consegue nem tomar banho sem cansar. Então, o paciente que tem dispneia só os grandes esforços, subir escada, correr, ele é 0 ou 1, então ele não é considerado muito sintomático. Outra forma de avaliar é o CAT, que geralmente eles não pedem em questão, porque é uma escala um pouco mais completa, mais complexa, que a gente não consegue fixar todos os critérios na memória, mas lembra que de 10 acima do CAT, 10 ou mais, é considerado também muito sintomático. O paciente vai ser considerado muito exacerbador se ele tem 2 exacerbações ou mais no último ano ou que uma delas levou a internamento. E pouco exacerbador se ele tem 0 a 1 exacerbação e nenhuma dessas levou ele a internamento. E a gente vai pegar essas duas faixas, essas duas características e compor qual o grau que o paciente, qual a classe que o paciente está. O paciente que está no A, ele é pouco sintomático e pouco exacerbador. O paciente B, ele já é mais sintomático, mas ainda pouco exacerbador, certo? O C, ele é pouco sintomático, mas ele é muito exacerbador. E o D, ele é tão sintomático quanto exacerbador, é o grupo mais grave que a gente encontra nos pacientes nossos DPOC.